Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Dando sequência às nossas aulas de linguística textual, vamos trabalhar um pouco sobre a parte histórica dos gêneros textuais, ok? Bom, os gêneros discursivos ou gêneros textuais? Vamos entender um pouco aqui como que acontece essa parte de nomenclatura, tá? Bom, a terminologia empregada pelos teóricos varia entre gêneros do discurso ou gêneros discursivos e gêneros textuais. A linguista Roxane Rojo, eu acho que é assim o sobrenome dela, não sei direito, mas Roxane Rojo, em seus estudos, procura explicar a diferença terminológica entre gêneros do discurso e gêneros textuais. De acordo com a autora, a teoria dos gêneros do discurso está centrada no estudo das situações de produção do enunciado, né, dos enunciados, ou textos e em seus aspectos sócio-históricos. E a teoria dos gêneros de textos na descrição da materialidade textual. Bom, a materialidade textual, né, são os aspectos fonéticos, fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos de um texto, tá? Esses aspectos eles vão dar ao texto a forma e o sentido. Os gêneros de discurso, né, essa teoria dos gêneros de discurso está centrada no estudo das situações de produção dos enunciados ou textos e em seus aspectos sócio-históricos. Então, quando a gente fala de gêneros do discurso, a gente está trabalhando com a situação da produção, né, e o seu aspecto sócio-histórico. Quando a gente fala de gêneros textuais, a gente tem uma teoria centrada na descrição da materialidade textual, tá? O tamanho, a aparência, o assunto e a palavra que é empregada. Então, a gente está trabalhando ali com a parte material, né? Com a parte que a gente... tamanho do texto. E aí, por exemplo, algumas editoras pedem um tamanho limite, né? Qual é a aparência do texto, como vai estar escrito, qual é o assunto, qual é o tópico tratado, quais palavras que vão empregar. Então, isso a gente trabalha com o gênero textual, ok? Segundo Rojo, apesar de os teóricos seguirem caminhos diferentes para o tratamento dos gêneros, uns mais centrados na descrição das situações de enunciação e seus aspectos sócio-históricos, e outros na descrição da composição e da materialidade linguística dos textos no gênero, né? Então, a gente viu ali gêneros do discurso e gêneros textuais. Todos eles acabam por fazer descrições de gênero, de enunciados ou de textos pertencentes ao gênero. Nós, aqui nessa aula, nós vamos adotar a terminologia gênero textual, tá? E o gênero textual, ele corresponde ao texto materializado que encontramos em nossa vida diária e que apresenta características sociocomunicativas, definidas, então, por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característicos. São exemplos de gêneros textuais: telefonema, um sermão, uma carta, um romance, um bilhete, uma aula expositiva, reunião de condomínio, tudo isso que a gente viu na aula passada. Um cardápio, uma mensagem no WhatsApp. Bom, vamos ver então agora a origem das discussões a respeito de gêneros textuais. A expressão gênero esteve na tradição ocidental especialmente ligada aos gêneros literários, e isso a gente viu também nas nossas aulas de base da cultura ocidental. O gênero lírico, o gênero dramático e o gênero épico, né? Os gêneros literários aí da tradição ocidental. Essa divisão partiu dos filósofos da Grécia Antiga, como Platão e Aristóteles. O gênero épico, né, ou também chamado de gênero narrativo, nada mais faz do que relatar um enredo, sendo ele imaginário ou não, situado em tempo e lugar determinados, envolvendo uma ou mais personagens. Já o gênero lírico é, na maioria das vezes, expresso pela poesia. Esse gênero
preocupa-se principalmente com o mundo interior de quem escreve o poema, ou seja, com o eu lírico. Tem toda aquela subjetividade do eu lírico, né? A gente percebe ali o uso de pronomes pessoais, meu, do pronome, o uso da primeira pessoa, do verbo na primeira pessoa, no presente, principalmente. Tá? O gênero dramático é composto de textos que são escritos para serem encenados em forma de peças de teatro. É com Aristóteles que surge uma teoria mais sistemática sobre os gêneros e sobre a natureza do discurso. No capítulo 3 do livro Retórica, Aristóteles afirma que existem 3 gêneros de retórica: o deliberativo, o judiciário e o demonstrativo, também chamado de epidítico. Tá? O gênero deliberativo ele servia para aconselhar ou desaconselhar sobre uma questão de interesse público ou particular gerando uma ação futura. Então, por exemplo, hoje a gente utiliza ainda esse termo, né? Quando a gente vai ter uma reunião de uma contratação para contratar alguém ou para tomar alguma decisão, a gente fala que vai deliberar sobre. A gente vai discutir sobre para ver se vai tomar uma posição positiva ou negativa. O judiciário, né, servia para acusar e defender, refletindo sobre o passado. O gênero demonstrativo servia para elogiar e censurar, levando em conta o estado atual das coisas, ou seja, o tempo presente. Atualmente, a noção de gênero já não está vinculada apenas à literatura, mas a uma prática social e a uma prática textual discursiva. Bakhtin, né, um linguista russo, tem uma concepção de cuja concepção de linguagem serviu de herança em relação aos diversos conceitos de gênero. Esse linguista ele é referência comum entre os teóricos que se debruçam sobre o assunto. Tá? Bom, na metade do século XX, graças ao estudo do Bakhtin, o interesse pelos gêneros ultrapassou o âmbito dos estudos literários para abarcar a comunicação oral e escrita. Até então, o conceito de gêneros era associado aos estudos literários, tendo em vista a grande influência de Aristóteles. É engraçado quando a gente estuda esse ponto, porque a gente, ao lembrar das aulas de base da cultura ocidental, ou qualquer aula que é introduzido sobre línguas, a gente lembra que tudo começa com a oralidade, mas a partir de um certo momento, algumas coisas passam a ser documentadas, né? Passam a ser escritas, e aí os estudos de gêneros acabam sendo baseados na escrita. Então, a partir ali da metade do século XX, o Bakhtin começa a trazer uma outra perspectiva sobre isso e acaba introduzindo ali, né, associando os conceitos de gêneros também à parte oral, né, a parte oral, a comunicação oral. E a comunicação escrita, não só a parte literária, né, não só a parte literária. Em 1979, o Bakhtin já abordava a noção de gênero textual. O autor discutia os caminhos para um estudo de linguagem como atividade sociointeracional. O principal aqui para a gente entender é que o gênero ele tem a função sociointeracional, sociocomunicativa. Tá? Após várias traduções em diferentes idiomas, percebe-se que os estudos de Bakhtin muito influenciaram o que está atualmente definido no campo dos gêneros textuais. O linguista utiliza a terminologia gênero do discurso, mas a gente está trabalhando como gêneros textuais. Segundo ele, cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciação, sendo isso o que denominamos de gêneros do discurso. Existem critérios que são normalmente utilizados para classificar um texto como sendo de um determinado gênero. Então, a gente vai ver esses critérios agora, né? Quais são os critérios que a gente pode utilizar para agrupar os gêneros textuais?
Então, para ele, né, para o Bakhtin, os gêneros do discurso são caracterizados por três elementos: o conteúdo temático, né, que seria o assunto, a construção composicional, né, o formato, e o estilo. E quando ele fala do assunto, né, ou do conteúdo temático, seria ali o que é ou o que pode ser dito por meio do gênero. Já a construção composicional, né, tem a ver com a estrutura particular em que os gêneros são apresentados. E o estilo são as palavras ou expressões selecionadas pelo locutor e os modos de construir os enunciados. Então, seriam esses três critérios aqui para a gente conseguir agrupar os gêneros. Então, agora, a gente vai identificar esse critério em um texto, em um manual de instruções aqui, para você conseguir colocar um calendário em um relógio. Então, ele vai dizer aqui, olha, para acertar o calendário, dia do mês, puxe cuidadosamente a coroa B do primeiro estágio fechado, para o segundo estágio, meio curso. Nessa posição, ao girar a coroa B lentamente, no mesmo sentido do movimento dos ponteiros do relógio, os dias do mês irão passar na janela do calendário do relógio até a data que desejar. Aperte a coroa voltando-a ao primeiro estágio, fechado. Agora, para acertar as horas. Puxe cuidadosamente a coroa até o terceiro estágio. Nessa posição, gire a coroa para frente, sendo que os ponteiros deverão girar ao mesmo sentido até o horário desejado. Pressione a coroa novamente para o primeiro estágio, fechado. Observação: nos relógios sem calendário, o acerto das horas é executado no segundo estágio, né? E aqui, gente, a gente percebe que é um texto que vai fornecer ao leitor uma descrição de etapas, né, uma sequência, um procedimento, para ser seguido, para que ele possa acertar tanto o calendário quanto a hora, né, daquele relógio específico. O manual de instruções ele tem uma estrutura que é composta de um texto em tópicos, tá? Não só o manual, mas, por exemplo, quando se alguém já trabalhou fazendo manipulação de algum medicamento ou no laboratório, você tem ali os tópicos de como você tem que fazer o passo a passo. Até quando você vai fazer uma receita, você tem um passo a passo. Primeiro, quebre os ovos. Depois, tá? Sobre o manual de instruções, ele é dividido ali, o texto em tópicos sobre como proceder para realizar alguma ação relacionada ao produto. E os enunciados são construídos com o predomínio de formas verbais e expressões no sentido imperativo. Gire, faça, retorne, e não necessariamente dando uma ordem, tá? É só explicando passo a passo, ok? Bom, aqui nesse texto aqui, né, tá dizendo assim, ó, tire o peso da dúvida, faça o teste do vírus da AIDS. Se você já fez sexo sem camisinha, faça o teste na rede pública de saúde. É gratuito e sigiloso. Fique sabendo, eu vou aumentar porque eu não enxergo, mesmo com óculos. Eu sei que eu estou sem óculos, mas eu não enxergo. O exame de AIDS é um direito seu, né? Ministério da Saúde, tal. E aí, tem aqui algumas perguntas, né? Qual é o conteúdo temático do texto? Como o texto é apresentado? Como os enunciados são construídos? E aí eu vou trazer diretamente a resposta aqui, né, dado pelas professoras, tá? Então, o conteúdo temático, né, ele é aqui, o texto é um texto publicitário e ele tem ali a ideia de fazer o leitor comprar uma ideia. Ele tem a ideia, ele tem a função de convencer o leitor a fazer algo, né? A fazer o quê? O teste do vírus da AIDS. Esse texto ele tem uma estrutura tradicional de um anúncio publicitário, né, que é composto por título, por uma ilustração, por uma linha de assinatura, tem um logotipo, tem um slogan, tá? Ele traz ali também um argumento, né, traz uma parte argumentativa. Tá? Então, por exemplo, ele tem ali o título, né? Tira o peso da dúvida, faça o teste do vírus da AIDS. Aí tem a imagem de alguém carregando um piano. Aí a assinatura, Ministério da Saúde. Né? Aí tem a logomarca, né? O desenho da bandeira do Brasil, tem o slogan, né? A frase emblema. Fique sabendo, o exame de AIDS é um direito seu.
traz ali o texto argumentativo, né, para tentar convencer o leitor. Se você já fez sexo sem camisinha, faça o teste na rede pública de saúde, é gratuito e sigiloso. Então, o anúncio publicitário, seja ele de venda ou seja ele de uma certa forma informativa, né, ele tem essa função de comprar, de fazer o leitor comprar essa ideia, de fazer o leitor se interessar por aquilo ali. Tá? Ele tem ali um predomínio dos verbos do imperativo, tire, faça, tá? E o modo imperativo vai indicar ali um pedido, né? E nesse texto ele vai incitar, então, o leitor a agir de uma determinada forma. Tá? Bom, vamos ver aqui o texto 2. Celta, Life, VHC, preto, 5/5, 2 portas, IPVA 2010 pago, Arja. Percebe aqui, ó, como a gente tem a PG, 2 portas, argelado, trava, alarme, estado de novo, telefone. A gente tem uma informação mais enxuta, né? Uma informação mais uma informação menor ali, abreviaturas, né, que a gente precisa, o leitor precisa ter uma certa familiaridade com os conceitos que são trabalhados aqui, para poder entender, né? E aí a gente tem, então, né, esse é o 3. A gente tem ali um classificado, né, de um jornal, que é um texto descritivo, mesmo que seja curto, ele é descritivo, ele tenta mostrar, assim, num curto espaço de tempo, o máximo de informações que ele pode passar para o futuro comprador desse carro. Né? O classificado de um jornal é um gênero textual que se apresenta em boxes, né? Então a gente tem vários quadradinhos, né? Principalmente, a gente não está falando aqui, gente, de OLX, a gente não está falando aqui de mercado, não sei se vende carro no Mercado Pago, não sei. Mas OLX, a gente não está falando disso. No OLX tem uma informação maior, tem um espaço maior. Você está falando do jornal, tá? Então, por isso que são inboxes, né? São menores ali. As informações são apresentadas de forma mais simplificada, né? E eles são geralmente avaliados pelo número de linhas, né? Então, tem 5 linhas, por exemplo. E ali tem o predomínio de substantivos e adjetivos, principalmente porque você está descrevendo alguma coisa, está descrevendo um carro, está descrevendo um computador, está descrevendo um quadro, qualquer coisa, tá? Para chamar ali para trazer o máximo de informações em um espaço menor. E o segundo texto é a carta de um leitor, né? Falando da desordem urbana. Quem tem amor ao Rio e quiser se indignar, sugiro que dê uma passadinha no fim do expediente na Rua da Carioca para testemunhar um verdadeiro atentado à cidade. Um exército de funcionários de bares, lanchonetes e padarias lavando os seus estabelecimentos e latões de lixo em plena calçada, que fica totalmente emporcalhada, com a sujeira sendo jogada na galeria de águas pluviais e obrigando os pedestres a trafegarem pelas ruas. E aqui mostra a indignação, né, desse morador do Rio de Janeiro, provavelmente, né? E aqui a gente percebe, então, que é uma carta, né? É uma exposição ali de uma ideia, e ele traz, então, um assunto, né, dentro de uma revista ou de um jornal, de uma forma de um desabafo, né? Quer fazer uma denúncia ali de um fato. Tá? Na carta, né, lida, o falante ele denuncia, então, o abandono. Não é bem o abandono, né? Está falando ali da questão das calçadas do Rio de Janeiro, de uma rua específica, né? A Rua da Carioca, que tinha bares ali. Então, o pedestre não consegue passar pela calçada por causa dos bares. Basicamente isso. Tem uma estrutura semelhante a uma carta pessoal, mas eles acabam cortando, então, tipo, data e local e etc., por causa do espaço, né? Por falta de espaço mesmo. É uma carta argumentativa, né? Tem um texto mais argumentativo, ele defende ali essa ideia, ele tenta fazer você entender e compreender e até concordar com ele do problema, por isso que ele fala, sugiro que você passe pela Rua da Carioca no final do expediente, sabe? Ele quer te convencer daquilo ali, tá? E ele usa, né, esse sugiro como modelizador, né? Ele não te dá uma ordem, vá. Ele fala, sugiro que você passe, dá uma olhada para ver se você não concorda comigo. Mais ou menos isso. Tá?
Vamos, então, trabalhar com gêneros primários ou simples e os gêneros secundários ou complexos. De acordo com Bakhtin, né, os gêneros primários se relacionam de forma direta com a realidade, constituindo-se em circunstâncias de uma comunicação verbal espontânea. Então, a gente tem ali o bilhete, as cartas, os diálogos, os relatos familiares, né? Então, a gente tem algo mais aproximado do nosso dia a dia, né? Já os gêneros secundários, eles mostram uma comunicação cultural mais complexa, realizada sobretudo pela escrita artística, científica e sociopolítica, como o romance, o teatro, o artigo de divulgação científica, por exemplo, tá? Então, os gêneros secundários eles acabam, né, suplantando os gêneros primários, porque os primários fazem parte de uma troca espontânea, uma troca verbal espontânea. Já os secundários, eles representam uma intervenção nessa espontaneidade, né? Eles têm ali certas regras, né? Um modo mais complexo, certos limites para serem escritos. Os gêneros primários, eles são instrumentos de criação dos gêneros secundários. Por que a gente pode dizer isso também? Quando a gente vai escrever, por exemplo, uma redação ou um texto científico, preparar uma aula, a gente tem ideia do que a gente quer fazer, e aí, ou então a gente tem ideia do tópico principal e a gente começa, então, a debater, a dialogar, ou com alguém, ou com dentro da nossa própria mente. Às vezes a gente faz um brainstorming, escreve algumas ideias aleatórias, e depois que a gente tem essas ideias muito mais espontâneas, a gente começa a estruturar o nosso texto, a nossa redação, o nosso artigo científico. Tá? Para Bakhtin, os gêneros do discurso são tipos relativamente estáveis, representantes de valores culturalmente instituídos. São sujeitos ao tempo e ao espaço no qual são originados. Então, eles podem ser renovados. Eles podem ser renovados. Tá? No processo de elaboração, os gêneros secundários incorporam e reelaboram diversos gêneros primários. Então, por exemplo, a carta do leitor ela é uma reelaboração de uma carta simples pessoal. Tá? A carta de um leitor ela é uma reelaboração da carta simples. Tá? Dessa forma, os gêneros primários que integram os secundários transformam-se e adquirem um caráter especial, ou seja, perdem o vínculo imediato com a realidade concreta. Tá? Os gêneros primários, né, que são integrados ali aos secundários, eles acabam, então, adquirindo ali esse caráter especial. Eles acabam adquirindo ali e se incorporam no gênero secundário, tá? E perdem esse vínculo de imediatista, né, com a realidade concreta. Falando sobre a carta do leitor, tem um exercício aqui, né, que nesse exercício 2, né, ele pede para a gente voltar ali no anúncio publicitário, na carta do leitor, e de acordo com a classificação proposta, qual é ali o gênero primário ou secundário, né? E aí, a carta do leitor é considerada, nesse caso, um gênero secundário. E o anúncio publicitário também é um gênero secundário. Tá? Ele surge, então, nas condições de um convívio cultural complexo, desenvolvido, organizado. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade de entender por que uma carta de um leitor é algo mais secundário e não primário. Porque na carta do leitor ele vai argumentar, ele não vai contar só alguma coisa. Ele quer argumentar, ele quer desabafar sobre algo, ele quer pontuar sobre algo. Então acaba que eu incorporo o que é um gênero primário, que seria ali, né, uma carta comum. Eu posso contar algo numa carta para vocês, né, como foi minha rotina, como foi meu dia, e eu posso usar de argumentos para tentar convencer vocês de alguma coisa, de um ponto específico do meu dia. Tá? Então, a gente acaba fazendo essa incorporação. Uma carta ou um fragmento
de conversação do dia a dia, quando inseridos em um romance, desvinculam-se da realidade comunicativa imediata. Então, por exemplo, dentro de um romance ali, dentro de um texto literário, e aí aparece uma carta, né? Realmente uma carta, e ele diz ali, coloca a data, o nome e tudo mais, mas ali ele está inserido em um outro contexto, então ele passa a ser incorporado num gênero não segundo plano, gênero secundário, tá? É, e aí acaba só conservando os seus significados no plano do conteúdo do romance, né? Então não se trata mais de uma atividade verbal do cotidiano, tá? E aí passa a ser uma atividade verbal artística, elaborada e complexa. Apenas as matérias dos gêneros primário e secundário é a mesma. A matéria em si é a mesma, né? Enunciados verbais, fenômenos de mesma natureza, né? O que os diferencia, no caso, é o grau de complexidade e a elaboração em que se apresentam. Geralmente, os gêneros primários são mais simples, tá? Então, vamos dizer agora aonde, né, qual o local, qual é o suporte usado para a gente poder ter esses gêneros, né? Então, a gente pode identificar diferentes textos principalmente pelo seu suporte, né, por causa da sua função, né, e por causa do seu suporte. E a função do texto pode ser vender algo, expor algo, argumentar algo, mas o suporte pode ser um lugar físico, material, né, virtual, um livro, uma televisão, uma embalagem, um site, um post no Facebook, um jornal, um outdoor, uma camiseta pode ser um suporte, tá? Então, os textos não aparecem soltos, né? Na verdade, o lugar em que aparecem vai ajudar também a identificar o gênero, né? Por exemplo, Carlos, estou esperando a sua resposta. Te amo, me ligue, Ana. Ela pode ter escrito isso num bilhete, ela pode ter mandado uma mensagem no WhatsApp, no inbox, no direct do Instagram, ela pode ter passado isso por e-mail, enfim, né? Há vários suportes aqui que ela poderia ter colocado, poderia ter usado, né, para dizer aqui essa mensagem, né? Então, o conteúdo, perceba, o conteúdo não muda, tá? Mas o gênero ele pode ser identificado na relação com o suporte. Então, se ela mandou aqui por um e-mail, a gente tem um tipo de gênero textual. Se ela mandou por uma mensagem, a gente tem outro tipo de gênero textual. Se ela escreveu um bilhetinho, a gente tem outro tipo. Se ela mandou um inbox, outro tipo, percebe? Então, o gênero muda de acordo com o suporte. Também tem essa relação, né? Segundo Marcucci, o suporte é um lugar físico ou virtual com formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado com o texto. Ele ainda faz uma distinção entre o suporte convencional e o suporte incidental. Então, por exemplo, o que é um suporte convencional? Né? Suportes que são elaborados especificamente para aquilo ali, né? Tendo em vista a sua função de portarem ou fixarem textos. Então, os jornais, as revistas, os outdoors, as embalagens, eles são suportes convencionais. Por exemplo, quando eu quero trazer uma tabela nutricional, eu tenho então ali na embalagem do meu produto. Quando eu quero vender algo, eu tenho lá no meu outdoor, tá ok, né? Agora, eu tenho suportes incidentais. Por exemplo, ao invés de estar escrito em uma placa de trânsito não pare ou proibido estacionar, o que o brasileiro geralmente faz? Coloca no portão, né, de casa, não pare, para ninguém estacionar na frente do portão. Algumas lojas utilizam ali placas, né? Ou eu esqueci o nome que se dá para aquilo também, para fazer a propaganda, né? Promoção, liquidação. E depois de um certo tempo, a gente percebeu que há um outro suporte incidental. A vitrine acaba virando um suporte incidental, tá? Então a gente tem essa variação de suportes, né? Para concluir, a gente percebe que os textos eles são organizados estrategicamente em gêneros, em decorrência das escolhas feitas entre as diversas possibilidades de formulação que a língua nos oferece.
Para a gente realizar uma leitura competente, fluida, né, a gente precisa reconhecer o universo discursivo sociocultural dentro do qual o gênero, dentro do qual cada gênero do texto está inserido, considerando, então, as intenções do anunciador, né? Qual é o tema ali, o conteúdo temático, a relação entre interlocutores e o tipo textual, se é uma descrição, se é uma narração, uma argumentação, uma exposição. Tá? Lemos um texto a partir do modo como o texto se encontra linguisticamente construído. Para a gente conseguir compreender melhor, para a gente se tornar, para nós nos tornarmos leitores melhores, a gente precisa ter essa noção do formato, do gênero, da questão ali dessa união entre gênero e tipo textual, para ver se está casando, né? Para ver se está ok. Meu povo, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Clica aí no gostei, comenta, traz mais gente para o nosso canal. Eu espero encontrar vocês no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo. Fique com Deus e até mais. Tchau!